camadas de uma web app. E isso aqui é, cara, algo muito importante que entra nesse contexto que eu falei de trazer muita clareza para você. Como assim clareza? Né? A gente tem que entender que uma web app tem essas 4 camadas principais. Não foge muito disso. A maioria vai ser subtipos dessas camadas, tá? Então, também components. Eu vou entrar em detalhes em cada uma delas mais para frente. Então, você tem de components, gerenciamento de estado, roteamento e renderização. São as principais. Vamos lá, components. Components eu acho que é o que a gente mais está acostumado, é o que mais a galera que está começando pega, porque vai ali para o React, para o Vue, e são bibliotecas que são baseadas em components, né? Elas são basicamente apenas trabalho com components, que é para você criar elementos visuais, elementos da interface, né? Um card, um banner, um botão ali customizado, um formulário, um menu. Isso tudo que são elementos visuais são components. Eles têm que ser, como eu digo aqui, ó, customizável e reutilizável, certo? Na hora de você criar um component, que você cria um component, vamos dizer um banner, uma galeria de fotos. Esse mesmo component você pode reaproveitar em outros projetos. Você customiza ele na hora de usar. Por isso que ele nem pode ser acoplado à sua regra de negócio. Se você tem um sistema veterinário, um sistema de, sei lá, qualquer coisa, seu component não pode conhecer isso, porque ele já para de ser reutilizável, né? Então assim, quando a gente pensa em React, em Vue, ele basicamente está atuando nessa camada de components. E, como toda camada, ela tem os seus problemas. Ela tem que resolver várias coisas. Então, o React, cara, ele resolve problemas de performance na manipulação de DOM, como é que você customiza esses components, como é que esses components conversam com o outro. Tem várias questões aí, como é que você escreve markups, markups HTML, de forma declarativa, de forma mais fácil, porque você criar elementos HTML no JavaScript é um processo muito chato. Se tu fazer da forma certa, se tu utilizar DOM API para criar tags HTML no JavaScript, cara, é muito chato, certo? Não é declarativo. É por isso que surgiu o JSX e templates aí, que o Vue.js usa, o Angular usa, porque por detrás ele vai gerar o DOM, certo, do seu HTML, utilizando a API do DOM do navegador, que é a forma correta. A outra forma errada de fazer HTML no JavaScript é você criar tudo como string e injetar na sua página como string. Isso é a pior forma de você fazer. Muitas vezes, se for um projeto pequeno, com pouca manipulação de DOM, isso é bom, certo? Vai ser rapidinho ali, não vai penalizar a performance, mas isso são coisas que o React, Vue, o Angular resolve muito bem, tá? Então, essa é uma das principais camadas, que é a camada da interface, é a camada que vai ser o visual que o seu usuário vai ver, beleza? E você tem a camada de gerenciamento de estado. Muita gente não sabe aí diferenciar, ou pelo menos na prática, na teoria entende, mas não sabe quando você tem que ir aí para uma camada de gerenciamento de estado. Uma web app com dezenas de páginas. Como os componentes entre essas diversas páginas conversam, né? Então, uma web app, você vai gerenciar todo o roteamento no front-end, no navegador. Quando a gente pensa em rotas, aí quando a gente até fala de navegador, de back-end, a gente também utiliza um framework de back-end para gerenciar rotas. Você não faz isso na mão, duvido, certo? Porque quando você utiliza o Express ou o Rapid.js, você gerencia as rotas de uma forma declarativa, né? O que é uma forma declarativa? Você não pensa no como. Tipo, eu vou dar um exemplo aqui. Você só pensa no que você quer. O que você quer? Eu quero que quando ele bater nessa rota com esse verbo, PostGet, execute essa função. Essa é a forma declarativa de você fazer a coisa. Se você não utiliza um framework desse no back-end, você vai receber o request em um único lugar. Todo request vai bater em um único lugar. Independente da URL que acessar, do verbo que for, você vai receber no mesmo lugar. E você vai ter que fazer isso da forma como? Procedural. Você vai ter que ver. Vamos dizer, você vai ter que botar um if lá. If, a rota foi igual a essa aqui. Ok. Se o verbo foi post, faça isso. Se não, se for get, faça isso. Se o endpoint for outro, faça isso. Tu vai ter que fazer isso de forma como? Passo a passo, step by step, certo? Tipo, não é declarativo. Ninguém faz isso hoje. Você utiliza um framework como o Express, o Rapid.js. A mesma coisa acontece no front-end. Aqui eu tô falando de roteamento, deixa eu ver, acho que tinha um tópico só pra falar disso mais pra frente. Não sei, vou continuar falando aqui.
No front-end é a mesma coisa. O navegador fornece APIs para você trabalhar o roteamento no seu JavaScript. Por exemplo, existe a History API. E se você utilizar a History API para gerenciar rotas no seu projeto, é como se você fizesse no back-end desse jeito, o passo a passo, como, if, se a rota foi essa, não faz essa, se ele clicar no botão voltar, volta para tal, e coisas do tipo. Você consegue manusear isso no como, mas hoje você tem bibliotecas e até no próprio React Vue, o React Router, Vue Router, o Angular tem a sua própria, que você cria rotas de forma declarativa também. Facilita bastante, mas por detrás ele vai estar utilizando a History API, que para você trabalhar é uma forma mais complexa de você gerenciar rotas, né? Então, beleza, vamos dizer que você tem todas essas páginas, você gerencia no front-end os roteamentos, e como é que você faz para um component, sei lá, precisa conversar com o component, mesmo estando nessa mesma página ou estando em uma outra URL. Como é que você faz para eles conversarem? Eles precisam interagir, que a partir do momento que você interage com esse component, alguma coisa acontece no outro component, né? Se você adiciona um item no carrinho, o componente do carrinho tem que atualizar. Às vezes a página do carrinho é uma outra página, certo? E o carrinho lá tem que estar atualizado. Então como é que você começa a pensar nessas coisas? Pô, como é que eu fico conversando o tempo inteiro com esses components, né? Onde fica a lógica de consulta de diversos serviços externos? Se agora toda a sua aplicação está no front-end, você, cara, vai comunicar com APIs, com certeza, do seu back-end, sei lá, do Firebase, dos Correios, do Twitter, do GitHub. Onde fica toda essa lógica do seu negócio, que faz request para milhares de lugares, tem diversas lógicas do seu negócio para trabalhar. Onde você concentra essas informações. E você já começa a sentir um cheiro aí que precisa de uma camada de gerenciamento de estado na sua aplicação, porque ela não é tão simples. Ela não é só um projetinho de interface. Você já pensa aí que você precisa de uma camada de gerenciamento de estado na sua aplicação para cuidar de toda essa lógica, beleza? Aqui, ó, verificar se a informação está no cache do navegador antes de ir no serviço. Como assim? Vamos dizer que, tipo, você vai pegar uma informação, mas às vezes algum outro componente, algum outro elemento da sua página já pegou essa informação. Então você vai ficar gastando recursos de banda e atrasando a resposta para o usuário porque você fica no servidor, sendo que você já pegou essa informação em algum momento, algum outro componente da sua página já pegou essa informação em algum outro momento, você precisa compartilhar essas informações. Às vezes você precisa armazenar essa informação no cache do navegador, e aí você verifica se essa informação está no cache, se não tiver, ela vai no servidor e salva no cache. Quando você precisar da mesma informação, você pega no cache e não no servidor, no cache do navegador, beleza? Componente aqui, ó, para ser reutilizável, ele tem que ser menos acoplado possível da sua lógica de negócio. Acho que eu já até falei um pouco disso aqui. Como vai reutilizar se está com lógica de negócio dentro dele? Se não vai por lógica dentro do component, onde vai pôr? Tá, se não vai por lógica dentro do component, onde você vai pôr? Então, você tem um projeto que tem suas lógicas de negócio, mas você está criando um component que não pode ser acoplado à sua lógica de negócio. Certo? Se você não vai pôr essa lógica de negócio dentro do seu component, onde você vai pôr? Essa questão aqui. Então, você começa a precisar a desacoplar o que é component, o que é interface da sua lógica de negócio. Então, quando você tem muito essa demanda de separar a sua lógica de negócio dos seus components, também já é um sinal de que você precise de utilizar uma camada de gerenciamento de estado, tá? Como garantir que as informações dos componentes não estão desincronizadas? Essa é uma outra dor que vai surgir se você estiver trabalhando com componente, porque vamos dizer que você tem um componente A, B e C. E aí os três componentes, ele de alguma forma compartilham a mesma informação. Só que vamos dizer que o componente C, por causa de uma interação do usuário, você precisa ir no servidor, pegar uma informação atualizada, certo? Como é que essa informação vai chegar e vai atualizar o componente C? Mas você precisa garantir que o componente A e o componente B também são atualizados com essa informação. Como é que você começa a garantir isso? E aí depois o componente A que vai pegar uma nova informação. E você precisa garantir que o componente B e o componente C vão estar sincronizados com a mesma informação. Então como é que você garante que as informações entre esses três componentes, podem ser dezenas, que se esses componentes estão sincronizados com a mesma informação? Então, também é mais um sinal de que você precisa de uma camada de gerenciamento de estado para garantir que as informações estão sincronizadas entre os seus components.
tá? Então você tira essa lógica de o componente pedir a informação e passa para o gerenciamento de estado. Então aqui são um exemplo de ferramentas e bibliotecas para gerenciamento de estado, certo? Aqui tem uma seleção, basicamente eu misturei aqui algumas para React, para Vue, para Angular, algumas você consegue utilizar com JavaScript puro, mas basicamente elas ajudam bastante, elas têm os mesmos conceitos por detrás. A maioria, né, que eu não vou ficar explorando aqui, de uma fonte única da verdade, de informações trafegando em um único sentido, são conceitos bastante importantes, um data flow e tal. São temas e vamos dizer, termos que você precisa correr atrás e entender, né? Então vamos lá, roteamento. Roteamento acho que eu já explorei bastante, posso até passar rápido aqui. O que acontece? Muita gente nem vê que isso é uma camada de uma web app, porque quando você utiliza um framework, uma biblioteca para gerenciar rotas para você, isso se torna muito fácil. Como eu falei, o próprio React Router e Vue Router, para você criar as rotas da sua web app, mas vai fazer isso na unha, para ver se não é uma camada difícil para você trabalhar. Tá? Às vezes até mesmo com uma biblioteca dessa se torna difícil, né? Você fica um pouco perdido aí de como trabalhar com as rotas, compartilhar informações e tal, mas faz isso na mão. Cara, dá um trabalho. E renderização é um tópico muito importante, porque aqui você tem algumas escolhas que têm impactos principalmente em performance e em SEO. SEO para você otimizar para os sistemas de busca. Então você basicamente tem 100% server, que é quase um site, certo? Uma página estática. Muita gente está fazendo isso aí com Next.js, com outro aí que fugiu o nome agora, que tem o GraphQL por trás. Né? Você tem uma parte toda dinâmica de back-end e no final ele gera uma página estática para você. É uma das formas, tá? A outra forma é 100% client, que é uma verdadeira web app, vamos dizer assim, que vai vir a casca do HTML para o navegador, você vai montar toda a sua web app ali atrás. E a outra é a parte server, parte client-side. Então se você tem uma página que é muito dinâmica, mas você precisa entregar, por exemplo, o primeiro first view ali, o primeiro scroll da tela do usuário, que essa parte carregue muito rápido para o usuário, porque se o seu site é lento, o usuário pode sair dele e tal. Então, às vezes é interessante você renderizar uma parte do seu site no servidor e depois no cliente você ir carregando dinamicamente o restante. Então, você consegue fazer parcial. Então, é uma outra camada para você fazer a sua aplicação web, né? Você pensar qual é a melhor estratégia de renderização daquele conteúdo. E uma parte serve também ajuda para SEO, porque vai facilitar os motores de busca do Google a indexar esse conteúdo, porque já vai estar renderizado. E não vai precisar ficar executando o seu JavaScript para ver qual é o conteúdo que está ali dentro, né? Então, essas são as principais camadas de uma web app. Componentes, gerenciamento de estado, roteamento e renderização, beleza?